Olá, povo amado, bom dia, boa tarde, boa noite. Então agora eu quero fazer aqui, estou aqui para fazer umas considerações, umas colocações, considerações acerca da arte do teatro para vocês. E a primeira consideração que eu queria fazer é como eu vou escrever eu estou planejando um livro, né, que eu estou buscando escrever para falar sobre a minha técnica exclusiva de teatro, aquela técnica que eu desenvolvi a partir de várias leituras. Eu tenho uma influência muito grande de Boal, né? O seu, digamos assim, teatro do oprimido. Tenho bastante influência é, de vários diretores ali, autores, principalmente também do cinema, que me trouxeram algumas ideias, porque eu uso uma técnica meio fotográfica no palco também, né? Não é uma técnica diferenciada em um tipo de um teatro terapêutico, terápico que eu chamo, que eu tento desenvolver as habilidades das pessoas a partir de suas experiências emocionais e a partir da libertação e liberação de suas emoções. É, e eu gostaria de estar fazendo algumas considerações aqui sobre a questão do teatro, por alguns relatos que eu ouvi. Em primeiro lugar, o meu nome é André Boniatti, eu sou dramaturgo, poeta, escritor, trabalho com artes visuais, já trabalhei algumas questões com cinema, tenho meus livros escritos, o último, se alguém quiser conhecer, né, é A Estratégia do Ser, que tem uma direção bastante grande na filosofia e que trata bastante de várias questões, até que eu vou expor aqui nesse momento, nesse vídeo. Mas o meu intuito é falar sobre o teatro. Eu sou professor universitário, estou lecionando literatura clássica no momento, literatura afro-brasileira e africana e literatura universal. E eu tenho uma busca bastante grande já, que vai desde os 14, 15 anos que eu tenho trabalhado, mas desde criança eu trabalho com teatro, depois a gente vai especificar, mas um teatro um pouco mais profissional. Eu acho que eu tive início ali com 15, 16 anos, mas são mais de 20 anos ali de lida, né? 25 anos no mínimo de lida com o teatro, e, e eu gostaria de considerar aqui a partir de uns relatos, o que ocorre com as pessoas que acabam desistindo dessa arte teatral, porque há relatos de humilhação por parte de diretores, por parte de gente que se acha no teatro, que na verdade eu queria mostrar para vocês que não entende nada de teatro. Nem todo mundo que fala que entende de arte, entende de arte. Nem todo mundo que entende de teatro, aqui na nossa região ao menos, sabe? Falar em Oeste do Paraná, eu conheci vários bunda moles da área teatral que garganteiam muita coisa e que na verdade eles não entendem. Na área cinematográfica também, não entendem coisa alguma. Quando você vai ver as produções deles, são péssimas ou são bem mesquinhas, são pequenas demais para o que eles falam que são. Porque eu tive relatos de gente que foi posta de castigo em aula de teatro, gente, que foi colocada de castigo por errar texto, gente com medo de errar texto. Então eu quero fazer algumas considerações. E a primeira consideração é: se você busca fazer teatro, não confie diretamente em qualquer pessoa com quem você esteja desenvolvendo. Por exemplo, se você estou tomando uma sopinha, gente. Se você estiver, se você se matricular num curso de teatro, você não precisa levar a ferro e fogo que aquela pessoa que está te ensinando seja uma excelente. Você pode aprender certas coisas e questionar certas coisas. Nem todo mundo que fala Stanislavski sabe o que é Stanislavski, como nem todo mundo que fala que lê Nietzsche, lê Nietzsche. E essas técnicas, assim, elas são bastante importantes, mas elas não são o teatro. O teatro, a gente tem que considerar umas outras questões antes. Mas só para concluir esse assunto, então, se você busca fazer teatro e você encontra alguém que está trabalhando e você se submete a essa pessoa, você sempre se submeta sabendo que existem outras técnicas, outras artes, e o teatro é vivência.
Então a primeira consideração de verdade é essa: o teatro é vivência, o teatro é uma arte, a arte é vida. Então o teatro se dá, em primeiro lugar, pela vida. Então, assim, não é o teatro não é uma habilidade de uma pessoa só. Desde que os homens são primitivos, desde que os homens existem, melhor, desde que nossa espécime, pelo menos, existe, as mímicas, os gestos, as expressões, elas existem também. Porque o ser humano, é diferente de um animal, o ser humano tem capacidades de expressar-se, de expressar na dança, de expressar através do corpo, expressar-se em falas, em tonalidades diferentes, como na música também, expressar-se com gesticulações, e são vários os modos de expressão. Então o teatro, ele já é algo que existe com você. Então ninguém pode dizer, eu posso até considerar que tem um ator que é melhor que o outro, né? Na minha opinião, existem atores e não atores, tá? Existe gente que simplesmente quer ser ator, mas e desenvolve lá mais ou menos. Tem gente que encena na igreja, nos lugares, encena as coisas, então acaba fazendo uma encenação, que também é bonito. E tem atores que vivem, ou seja, há vários mitos, assim, tem gente que diz assim, depois não consegue sair do personagem quando você entrou. Não. Se você é um ator, você está atuando, você está vivendo outra vida. Claro que algumas coisas dessa personagem de que você viveu não vão sair de você. Não que você não vai conseguir sair da personagem que você viveu. Então a gente tem que entender bem que você ser ator depende de você viver uma outra vivência. A partir de suas experiências, a partir de você mesmo, você viver outra vida, e uma vida ignorante de que você esteja vivendo aquela vida. Ou seja, quando você vive uma segunda vida no teatro, você não sabe, você não tem consciência da tua vida ou de comparar. Se você comparar, você vai comparar a vida do personagem com outra vida, porque você está vivendo aquela vida. Você não sabe os fatos que vão acontecer depois. Por isso é muito comum a gente pensar que esqueceu todo o texto antes do teatro, de entrar no palco. Porque quando você entra no palco, você está vivendo a vida daquelas falas, a personagem que diz aquelas falas. A sequência de fatos não é sabida, não é entendida por você. Ela vai ser entendida conforme os fatos aconteçam. Então, o que eu quero dizer assim, quando você atua, você está vivendo o que você vive desde criança, quando você brinca de casinha, quando você brinca de boneca, quando você brinca de carrinho. Então, você está interpretando uma outra realidade dentro de você, né? Bem razoavelmente, eu queria dizer isso para que você entenda que o teatro, ele tem que partir de certas experiências, e não Tem gente que diz que tem DRT, então manja do negócio. Não tem, nem todo mundo que tem DRT manja do negócio. Tem gente que tem DRT e eu não sei como que é cedido um DRT para essas pessoas, viu? Tem gente que fala que se formou no Teatro Guaíra, não sei se eu já falei isso, vou repetir se falei, tá? Mas ninguém se forma lá, lá se faz teatro. Então, assim, você quer se formar, você faz artes cênicas. Você vai fazer um DRT para você conseguir por exemplo, alguns trabalhos para te pagarem. Eu não tenho DRT, não tenho interesse por hora, mas agora até pintou um certo interesse para que eu possa vender mais livremente a minha arte, né? Mas eu tenho um reconhecimento muito grande, graças a Deus, que é por causa dessa vivência que eu faço, desse estudo que eu faço constantemente acerca de personagens e acerca da interpretação, né? Como eu disse, eu tenho uma influência muito grande de Boal, uma sequência de Brecht, um conhecimento bastante grande da literatura clássica, que aí pegamos as tragédias, as comédias, né? E tenho uma visão bastante perspicaz. E tenho a minha vivência de quem eu sou. Então o teatro, em primeiro lugar, é uma arte que não está destinada a quem tem DRT. Mande a merda quem falar que porque tenho DRT, eu sou isso e aquilo. Outra coisa, se você vai fazer uma aula de teatro, um curso de teatro, e a pessoa te oferecer um ensinamento para você ir para a Globo, então você não está fazendo teatro, tá?
aí você está fazendo outra coisa. Você vai fazer teatro porque você ama o palco, porque você quer se expressar. Então, a expressão corporal, ela é um tipo de exercitação diária que você vai fazer. No teatro, a expressão corporal é bastante importante, porque ela pode expressar a várias nuances de um outro personagem. Por exemplo, em vez de se tem um que se porta, eu poderia agora estar atuando, fazendo alguém que se portasse com educação, com leveza aqui à frente, diferente do que eu sou. Então, a minha expressão corporal, ela vai funcionar conforme a expressividade que eu tenho que dar. Agora, a expressão corporal também, ela atua até um ponto próximo da dança, que a dança representa bastante disso, né? Quando você realmente emerge de você uma força expressiva corpórea que vai assim falar por si, né? Que o seu corpo vai falar, é muito importante também. Agora, expressão corporal no teatro, ela tem muito a ver com expressar algo. Porque se você faz a expressão corporal apenas colocando uma música, como eu também já ouvi relatos, uma música e você tem que expressar aquela música lá, né? Mas o que você vai expressar nessa música? O que você vai dizer com ela? O que você vai levar com ela, né? Então, esse tipo de atividade expressiva, ela deve ser bem conduzida, né? Note-se o aquecimento sempre, né? Tem aquele aquecimento, essa questão que se faz antes. Por que eu estou explicando sobre isso também? Porque eu quero ressaltar que quando você encontrar pessoas que te desprezam, mostrando, sentando lá e mandando você fazer qualquer exercício sem uma direção, sem uma ideia concreta daquilo, você deve também entender que você não é menos que aquela pessoa. Então, é uma forma de eu resgatar essas pessoas que se diminuem frente a outras pessoas. Quem é teatrólogo, quem é diretor teatral, quem é professor de teatro, não humilha os outros. Eles buscam, no fundo, daquela pessoa que tem um desejo de expressar-se, a melhor forma dessa pessoa expressar-se, tá? Uma coisa muitíssimo importante, agora a mais importante, o teatro não é texto, tá? É óbvio, eu sou dramaturgo, eu não desconsidero meu teatro. Já houve o caso da Benzedora do Concreto, que desvincularam a minha autoria praticamente do texto, dizendo que era do Nelson Rodrigues, do Antônio Artaud, falaram que era do Nelson Rodrigues. Eu tive um trabalho tremendo para recolher toda a obra do Nelson Rodrigues, lê-la, para que eu pudesse colocar ali algo absolutamente inédito, que é eu trabalhando as personagens do Nelson Rodrigues num modelo, e as falas também, mas num modelo de poética colhida do Antônio Artaud, né? Então eu fiz uma coisa totalmente inédita que foi desconsiderada já, né? Então isso é muito chato. Já houve uma pessoa me pedindo uma peça uma vez, uma pessoa de São Paulo me pedindo uma peça, mas queria que eu não queria revelar a autoria. Falei, imagina mesmo, né? Uma adaptação minha, né? Imagina, isso é ridículo. Mas o teatro não é texto, gente. O teatro é uma vida, é uma personagem, ou várias vidas, é um enredo, uma história. Mas assim, quando você é pressionado para decorar texto, eu não diria decorar texto, eu diria viver o texto. Quando você vive o texto, automaticamente ele se decora dentro de você. Eu acho que a melhor dica que eu tenho a dar a você que quer fazer teatro não se preocupe em pensar que você tem que decorar texto, daí ficar com medo de decorar texto. Um diretor, uma pessoa que trabalha com teatro, que vem te falar que um dos requisitos é decorar texto, essa pessoa é uma inaia. Eu não sei o que é inaia, gente, mas é uma pessoa que está por fora. Porque o teatro é você viver o texto, você viver a personagem, as falas vão sair naturalmente. E se caso você tem um problema de memória muito grande, o teatro também lhe serve, porque tem muitas mais coisas no teatro do que texto. E se caso você errar o texto, a culpa provavelmente é do diretor.
E da equipe, porque assim, se formos numa equipe, é claro que um monólogo você tem que ter uma segurança bastante grande ali, né? Mas uma equipe funciona por si. Então, você se confundir com uma fala do texto, uma coisa, as questões sempre podem voltar atrás, sabe? Porque a equipe, ela se estrutura assim. É difícil trabalhar com ego de ator, viu? Eu conheço um bando de ator aí que não dá para trabalhar. Eles se acham demais, eles se acham importantes demais, e ninguém na arte no mundo é tão importante. Nós somos todos importantes, mas ninguém é mais importante que o outro. A gente desenvolve juntos as questões, a gente desenvolve em equipe. Ó, então o texto ele é uma base para você seguir, sabe? Uma base. Você pode falar, tem algumas peças que exigem o texto assim muito bem certo e declarado, mas não é ainda o texto, é a forma como você pronuncia aquele texto, porque você falar deste jeito aqui no palco para representar alguma coisa não vai adiantar nada, entenderam? O fato é você falar naturalmente o que você tem que falar. E isso é o papel do ator, naturalmente dentro de um outro personagem, uma outra personagem. Então o palco, eu quero dizer para vocês, o palco é para todos. Se você quer o palco, você merece o palco. Não fique tão preocupado na hora de desenvolver, em desenvolver um texto perfeito. Você pode cortá-lo, você pode diminuí-lo. Lembre sempre da autoria, sempre de atribuir quem criou aquilo, mas mesmo que você não use o texto completamente, mas você vai usar a personagem, a personalidade, o enredo que uma pessoa criou. Então não é o texto em si. Então não se preocupe exatamente com essa parte. Quando você desenvolver esse texto, preocupe-se em ser, em viver aquilo. Muitas vezes a gente, claro, eu tenho ali, ó, eu tenho mais de 20 anos de experiência. Então é claro que quando eu vou fazer um papel, eu já tenho uma certa experiência naquele papel, uma certa experiência. Ó, o teatro não é para você, ator, ser o tal. Eu sou o máximo. O teatro é para você doar-se ao público. O teatro significa doar-se ao público para mim. É o público que é o tal. É o público que tem que se achar e não você, como ator. Então, quando você reflete o público dentro da sua peça, no distanciamento, na aproximação, na empatia, como seja a sua peça, quando na revolta, quando você está doando o seu corpo, e a direção também está doando o seu corpo ao público. É óbvio, o público vai pagar para te ver. O público vai ver de graça também, tanto faz. Mas é uma doação, então você não é porcaria nenhuma ali. Quem é o público. Você é um instrumento daquele texto teatral que não representa textualidade apenas, representa um desenvolvimento de enredo e personagens no palco, expressões que vão levar o público a ter uma reação. Então você faz teatro, você pensa na reação que o público vai ter, que é o principal ponto que eu penso. E suba no palco com naturalidade para ser alegre e feliz. Todo diretor ou equipe que proponha um teatro que não tenha a felicidade do palco como motor de tudo aquilo, que pareça um castigo, que você tem medo de subir no palco, um nervosismo incrível, aí essa pessoa, ela tá estragando a arte dentro de você. E eu conheço vários, eu aponto você. Eu sei de vocês que estragam o teatro, estragam a arte, que não sabem o que estão fazendo. Por exemplo, já vi gente querer fazer Broadway em Corbélia. Pelo amor de Deus, gente, Broadway em Corbélia, você faz né, não existe isso. Você precisa ter um treinamento, você precisa levar. O que alguém vai refletir em si sobre o teatro, sobre a expressão, sobre o corpo, sobre o coração? O teatro para mim é para se refletir o coração, para desenvolver o corpo, para desenvolver a alma desse sujeito que se destina ao teatro, sabe? Então não é para haver isso. Outra coisa, gente, a técnica é importante, mas a técnica ela está no seu dia a dia. Então, Stanislavs, ele é bastante rígido, por exemplo, nas suas colocações sobre essa questão de técnica, mas eu tenho certeza que ele compreende que a técnica vem primeiro dentro das suas vivências, não das suas vivências na lembrança,
mas de você viver aquilo, de você existir naquilo. Então a técnica de você tropeçar e cair para provocar o riso, ela primeiro existe na sua vida, na sua vivência, no teu dia a dia. Ela existe desde sempre. Então antes de você pensar, se você pensar na pedra que você vai tropeçar para tropeçar, cair e fazer o público rir, com certeza o público não vai rir. Aquilo lá, porque você é ignorante dessa pedra que existe no palco. Entendem? Então a técnica é a sua vivência, e quando o seu personagem vive uma coisa que ele não sabe, porque o personagem não sabe o que vai acontecer depois, tá? O que acontece, acontece naturalmente. Se é que vocês conseguem entender que tem que ser assim. Então, todo o teatro que for feito como martírio, pula fora. Vai fazer teatro em casa com seus colegas, que você vai desenvolver muito melhor do que esse povo ignorante que mete técnica. É claro, você precisa ter técnica, você precisa treinar a voz, você precisa desenvolver o corpo, você precisa. Mas isso não pode ser algo torturante. O teatro, não, nenhuma arte é para ser torturante. Cantar não é torturante, não é para ser torturante. Dói a garganta, dói a garganta, digo no sentido assim, cansa o corpo cantar, por exemplo, mas você canta com alegria. Se for para você cantar com força e morrer depois disso, então isso não é arte. Um desenho, também me criticaram uma vez por levar os meus desenhos lá para serem avaliados no museu. O cara começou a me falar o que eu tinha que fazer com os desenhos, que tinha que fazer diferente disso. Mas o que eu fiz era a minha expressão. Eu falei para ele simplesmente assim, eu trouxe para você analisar se você quer expor ou não, porque se fosse para você dizer o que eu quero fazer, eu não vou fazer para você. Eu não faço desenho sob encomenda, né? Então, as pessoas elas têm um costume de mentir a arte teatral por aqui, principalmente a arte teatral, porque elas não sabem, grande parte das pessoas que estão envolvidas com a arte aqui em Cascavel, Corbélia, região, elas não têm noção, e Curitiba também, em outros lugares, tá? São Paulo também, em vários lugares. Elas não têm noção do que estão fazendo, elas não sabem o que estão fazendo, elas não sabem o que é arte, elas não sabem o que é teatro. Então, quando você for ouvir a falar sobre teatro, quando você for se meter no teatro, você tem esse senso crítico de não se menosprezar, de não, se você entrar no palco e tremer de medo do que o diretor vai pensar, você abandona esse diretor, que ele não é diretor. Se você errar o texto e você for expulso, outra coisa, gente, papel principal. Se alguém colocar, você nunca fez um papel principal. Gente, não existe papel principal. Existe o papel para você, o papel que você vai desenvolver. Eu já teve peças que eu apareci por 3 minutos no palco. Peça de 1h30, 2 horas. Eu apareci por 3 minutos e tomei atenção daquele momento. Por quê? Quando eu fiz o Pepe, da Casa de Bernarda Alba, lá Casa de Bernarda Alba, do Federico Garcia Lorca, eu apareci dançando, mas não que eu fui o melhor, não, nem a pau, mas quando eu entrei, todo mundo aguardava o Pepe. Eu lembro no show do Pink Floyd que a minha amiga Sil convidou para eu fazer uma interpretação lá com os meninos, e todo mundo saiu me chamando, era uma música ali, duas que teve, né, que eu fiz junto, que eu entrei no palco, todo mundo saiu me chamando de Syd Barrett, né, porque o Syd Barrett, que era o loucão lá, e eu fazia um louco também junto com os outros meninos, que também fizeram excelentemente bem, mas acho que porque eu era mais velho, meio carequinho, eu parecia o Syd Barrett. Mas no caso, foram poucos minutos ali de aparição, em que eu não precisava ser o principal. Eu não preciso ter. Quem distribui papel principal para você, papel principal? Não. Você vai fazer a Branca de Neve, e você vai fazer a bruxa, e você vai fazer o caçador. Mas o caçador, se é uma peça, se não é aquelas peças idiotas que só põem um cenário lá para aparecer e tirar foto, se é uma peça séria, esse caçador, ele vai, como ele tem uma importância. Só um segundo, gente, perdão, tá? Como ele tem uma importância no enredo, ele vai ter uma importância também ali na aparição, que não vai ser um negócio assim banal. Então não se preocupe com o papel principal, se preocupe em exercer bem o papel que a ti foi legado. E você vai,
e você pode ser que tenha mais importância do que a personagem principal no decorrer da história, porque cada aparição, cada ponto, eu lembro de um amigo meu, o Diego, que ficou segurando a cruz para mim enquanto eu estava em cima da cruz quando eu fazia Jesus. E assim, ele falou para mim depois que ele viu eu como Jesus. Eu fiquei admirado, porque ele estava concreto, porque ele era o braço de Jesus, ou seja, ele era Jesus e eu era Jesus, porque ele estava segurando a cruz. Assim, ela era segura, mas eu tinha medo de cair, então ele segurava para que eu pudesse interpretar livremente, porque eu sabia que se ela fosse pender, ele estava ali. Então ele era Jesus também, nós dois éramos Jesus. E a importância dele naquele momento foi a importância do que o público chorou na morte de Jesus. Se o público chorou na morte de Jesus, chorou porque o Diego estava ali segurando eu e porque o Diego era um pedaço de Jesus. Por isso ele viu Jesus em cima, porque ele sentiu dentro dele Jesus. Entendem? Então é esse tipo de coisa que eu queria passar para vocês. Que o teatro, ele é mais do que se aparecer. Ele é mais do que você se mostrar. O teatro é você vivenciar uma realidade e você ter prazer por ela. Então, o prazer é necessário para essa questão. É você sentir o prazer, você viver aquele prazer da arte teatral. Se alguém te minimizar por causa de uma peça que você for fazer, tentar te desprezar, você já sabe, né? Manda merda, manda merda. Tem muita gente que garganteia por aí e não é nada. TDRT. Tem gente que fez trabalho que diz que é magnífico, que é na Globo, não sei o que lá, não sei o que lá, e que fez no palco tal, e que não é tão bom assim. E aqui por aqui, gente, na nossa região tem muita gente aí que garganteia isso e aquilo e outro, e não são bons. Então, assim, e tem muita gente boa. E essa gente boa é humilde. É humilde. Então lembrem sempre disso, pessoal. Ofenda quem ofender. Se você ama uma arte, desenvolva essa arte, mas não queira achar que as pessoas que estão envolvidas com ela são a última bolacha do pacote, tá? Simplesmente viva a arte no seu coração. Um beijo no seu coração, especialmente, tá?